Meus caros, vivam! E muito admirado fiquei ontem ao ver Marques Mendes dizer o mesmo que eu tinha dito. Bem, enfim, não pelas mesmas palavras, mas exatamente com a mesma intenção e o mesmo sentido que eu disse há 2 dias. É que são inacreditáveis as consequências da decisão de António Costa naquele célebre dia 7 de novembro de 2023, quando ele vem à televisão demitir-se em direto. Na altura ninguém percebeu porquê, depois começaram a ser dadas algumas explicações, enfim, um pouco esfarrapadas, que seria o tal parágrafo no final do comunicado do Ministério Público. Mais tarde foi-se percebendo que aquilo não seria motivo para uma decisão tão drástica, para uma decisão de um primeiro-ministro se demitir e a queda de todo o seu governo, enfim. Uns vão achando que sim, outros vão alvitrando que não. Cada um pensa o que quer, mas mais recentemente fomos percebendo que os comentadores de serviço foram progressivamente afinando, alinhando as suas agulhas no sentido da estranheza. Pelo menos uma grande estranheza pelo facto do primeiro-ministro se ter demitido por tão pouco, por apenas um parágrafo num comunicado. Porque, meus caros, à luz da investigação, enfim, alvos de investigação, todos já fomos, alguns de nós várias vezes ao longo da sua vida, quanto mais notável é a pessoa, mais investigação atrai sobre si, porque a sua vida multifacetada de figura pública e os amigos e inimigos que vai granjeando ao longo de toda a sua carreira política criam as condições para que principalmente os inimigos se dediquem a derrubá-lo. E uma das formas, talvez até a mais rápida e eficaz de derrubar alguém, um político, é acusá-lo de prevaricação ou de qualquer outro crime. Portanto, um primeiro-ministro de uma das principais figuras do Estado a ser investigado é algo que se pode considerar perfeitamente normal. Não vivemos numa ditadura em que a justiça está submetida à política. Vivemos, sim, numa democracia, embora bastante imperfeita, mas é sempre uma democracia. E numa democracia os 3 poderes são independentes: o legislativo, o executivo e o judicial. É evidente que há regras, um primeiro-ministro não pode ser escutado de qualquer maneira, como qualquer outro cidadão, não pode ser investigado por um tribunal de primeira instância ou por um Ministério Público normal, como qualquer cidadão, mas tirando isso, tudo o resto é igual. A justiça funciona normalmente, embora em esferas diferentes, em tribunais diferentes. Portanto, um primeiro-ministro sentir-se muito chocado, abalado psicologicamente porque está a ser alvo de uma investigação, bom, meus caros, não me parece nada normal. E nunca me pareceu normal que ele se demitisse por estar a ser alvo de uma investigação. Ele não foi arguido, ele não foi acusado, nada aconteceu, apenas ele estava sob investigação, como todos nós porventura até estaremos sem o sabermos. Quando fosse notificado para fazer declarações, pois fala-se-ia, se quisesse. Quando fosse arguido, constituído arguido, defender-se-ia. E quando fosse acusado, teria os seus advogados para o defender. E só no final de todo o processo, se ele fosse condenado, porque poderia muito bem ser absolvido, aí sim. Aí, depois de transitado em julgado todo este processo, recursos, etc., aí sim, teríamos que tirar as conclusões políticas. Mas isso só neste último caso em que no final de tudo, de todo este processo, ele viesse a ser condenado. Meus caros, estamos a falar de anos e anos. Lembrem-se de José Sócrates. Andamos nisto há quantos anos, meus caros? Pois este processo demoraria tempo suficiente. Olha, para que António Costa se pudesse candidatar às próximas legislativas, dentro do prazo, e ainda às outras seguintes, e não sei se ainda às próximas, portanto. Ele melhor do que eu sabe isso. Ele é jurista, ele é advogado, ele sabe tudo o que eu sei e muito mais ainda no que respeita aos trâmites legais do seu processo, caso houvesse processo. É porque ninguém garante que há processo sequer. A investigação poderia muito bem ser arquivada ainda nesta fase.
foi completamente extemporâneo, meus caros, a sua demissão. Quer queiram, quer não. E foi muito estranha e eu na altura imediatamente o denunciei. Chamei a atenção dos meus seguidores para o facto daquilo a que estávamos a assistir ser tudo menos normal. Ser muito estranho. Ora, no meu último vídeo, há 2 dias ou 3, eu expliquei esta estranheza e tentei dissecá-la ponto por ponto. Não afirmei nada, pois eu não tenho dados suficientes para poder afirmar nada, mas a verdade é que fui juntando as peças do puzzle e, meus caros, 2 mais 2 continuam a ser 4, por mais que tentem mudar este axioma. E, sendo verdade que tudo isto pode não ter passado de uma grande coincidência, também ninguém pode garantir, e pelos resultados obtidos e aqui chegados, ninguém pode garantir que grande parte desta história não tivesse sido cozinhada, pensada, elaborada, com muito tempo, muita calma, por alguém bastante maquiavélico. Ora, o que veio ontem dizer Marques Mendes, não tirando esta conclusão óbvia, mas foi mais ou menos o mesmo. Ele vem dizer que foi uma grande coincidência. Ele continua no plano da ingenuidade política. Ele não quer elaborar mais, não quer aprofundar esta análise. Ele diz que foi uma grande coincidência o que aconteceu porque a demissão de António Costa provocou coisas inacreditáveis, impensáveis, que ninguém esperava em Portugal. Primeiro, o facto do governo cair, isso seria mais ou menos óbvio. Depois, o facto de Montenegro vir a ser primeiro-ministro imediatamente a seguir, coisa que nele próprio estaria à espera. E, por último, o facto de Pedro Nuno Maserati vir a ser o líder da oposição, que ele também não estava à espera de ser tão cedo. Bom, mas o principal, o que nenhum dos políticos comentecos, opinecos e outros bonecos estavam à espera, era que o Chega crescesse da forma como cresceu, conseguindo eleger 50 deputados. Ora bem, tudo isto aconteceu porque António Costa, inopinadamente, se demitiu. Porque senão, ainda hoje estaria o Chega com 12 deputados, Luís Montenegro à espera da sua vez e Pedro Nuno Maserati a fazer a sua travessia no deserto depois daquele número circense inacreditável que foi o de ter vindo anunciar um aeroporto nas costas de António Costa e depois imediatamente ter sido obrigado a ser desmentido esse anúncio. Ora, Marques Mendes chama a tudo isto felizes coincidências. Mas ninguém é tão ingênuo assim. Nem ele próprio o é. Ele bem sabe que só está a abordar esta questão pelo prisma da coincidência porque não quer ir mais longe e tinha que tirar outras coincidências. Mas eu há 2 dias fui mais longe e hoje vou novamente. Não há coincidências destas no cosmos, meus caros. É preciso muito trabalho para se criarem estas coincidências. Como alguém diria, a sorte dá muito trabalho. Meus caros, mais uma vez, eu não posso provar isto, e não posso provar que isto tudo tenha sido engendrado, calculado, provocado por António Costa e os seus spin doctors, mas que estou convencido disso, isso eu estou. E digo abertamente, para mim, nada disto foi coincidência. A começar no próprio comunicado da Procuradoria-Geral da República e o seu célebre último parágrafo. António Costa, chamado 2 vezes ao Palácio de Belém no mesmo dia. A Procuradora-Geral da República é chamada ao Palácio de Belém também. Nada disto está explicado. O que foram lá fazer ainda permanece no segredo dos deuses. Certo é que no final do dia António Costa se demite. Certo é que a sua demissão foi prontamente aceite por Marcelo Rebelo de Sousa. Dizem alguns que foi para desviar a atenção da bronca do seu filho e do caso das gêmeas. Até poderá ter sido essa uma das razões, mas não foi a principal. Eu não acredito que esta tenha sido a principal. Para mim, na minha opinião, isto foi o primeiro passo de uma longa cadeia para uma revolução que a seguir metodicamente se deu e toda ela decorreu conforme o previsto. Primeiro, António Costa não foi arrasado, criticado,
pelos meios de comunicação social, mas aí também já sabemos que todos eles, ou quase todos eles, são de esquerda, socialistas e de extrema esquerda. Bom, a sua atitude não foi criticada por nenhum comenteco nas televisões, mas também sabemos que mesmo os que se dizem de direita acabam por ser mais de esquerda do que aqueles que se assumem como sendo de esquerda. Poucos ou nenhuns levantaram a questão, mas isto era caso para um primeiro-ministro se demitir? E se poucos o fizeram, nenhum concluiu que não. Perentoriamente, não. Este não é um caso para que António Costa se devesse ter demitido. Portanto, tudo isto, meus caros, é maquilhagem, é uma orquestração, é um teatro. Na minha opinião, tudo isto é uma história da carochinha, uma história para adormecer meninos que, surpreendentemente, não teve, por parte da miríade de comentecos, uma crítica sequer, uma crítica frontal, como realmente merecia. E este foi o primeiro fator que me fez desconfiar bastante da história que nos estava a ser contada. Quem me segue há muitos anos sabe que o meu lema é questionar sempre o pensamento único. Eu nunca vou com o rebanho que aceita tudo. Agora vamos todos pensar assim, e daqui a meia dúzia de meses vamos todos pensar assado. Sobre cada tema há uma forma correta de pensar instituída em Portugal. Não. Isso é tudo falso. Isso é a estratégia bacoca e estúpida de quem tenta enganar o povo. Desesperadamente. Mas é verdade que com sucesso, é verdade. Pelo menos até aqui. Mas cada vez com menos sucesso. Porque o povo só engole as histórias que quiser engolir. E cada vez há mais gente com os olhos abertos. E por muito que todas as televisões matraqueiem e nos digam o mesmo, nós temos cabeça para pensar e para questionar se, até mesmo por isso, por todos eles estarem tão aflitos em que as pessoas pensem da mesma forma, se isso é alguma coisa de democrático e, acima de tudo, se é algo de inteligente. Não é. E vou dar-vos um exemplo do que acabo de dizer. Até há coisa de 2, 3, 4 anos, quando aparecia uma notícia a dizer o mês de junho foi o mais quente dos últimos 100 anos, as pessoas encolhiam os ombros e diziam, se calhar, eu não notei nada disso, mas se eles dizem isto é porque deve ser verdade. Mas depois a avidez de obedecer ao dono levou a exageros chocantes. Neste momento, todos os meses, os passados, foram sempre os mais quentes de sempre. E reparem que agora já não colocam aqui uma data. Não é dos últimos 100 anos, não é dos últimos 150 anos, nem sequer havia termómetros fiáveis há 100 anos, quanto mais há 150. Enfim, pronto, já não põem data nenhuma. Já não é há 300 anos, não é há 500. Eu cheguei a ver há 100 mil anos, há 300 mil anos atrás, como se houvesse alguma forma de descobrir a temperatura há 300 mil anos atrás. Bom, eles agora dizem de sempre. Alteraram, tal como já tinham alterado do pensamento único do aquecimento global para as mudanças climáticas, que dá para tudo, para cima e para baixo, agora alteram as datas. O mês anterior foi sempre o mais quente de sempre. Como não podem dar datas, porque não sabem datas nenhumas, tinham que inventar, então dizem de sempre. E com isto resolveu o problema. Bom, de sempre é desde que o planeta existe, que há, pelo menos há 4.500 milhões de anos. Vá-se lá saber que temperatura é que havia, nem sequer há 200 ou 300 anos, quanto mais desde sempre. Portanto, o povo começa a perceber, espera lá, estes tipos só podem estar a tentar enganar-me. Isto é demasiado óbvio, é demasiado estúpido e todos dizem o mesmo. O tal pensamento único. Tem que se incutir este pensamento nas mentes de todos os portugueses. E aqueles que dentre nós duvidarem alguma coisinha daquele pensamento único são logo apelidados de doidinhos, maluquinhos, chalupas, porque a ciência, como se a ciência fosse fixa, como se a definição de ciência não fosse exatamente a deitar na procura de respostas corretas, porque a ciência diz que é assim, dizem eles. Bem, mas a ciência já disse muitas vezes que era assim e passado pouco tempo veio a desmentir-se. Outra ciência mais evoluída veio a descobrir que não, que era mentira. O caso mais simples que nós ensinamos na escola, quer dizer, Einstein veio desmentir isso nos anos de 1905 e 1915, teorias da relatividade restrita e geral, mas a verdade é que nós continuamos a aprender a lei mais simples, que é a lei de Newton, 1687, imaginem. Portanto, meus caros, a ciência não é algo estático, pelo contrário, a ciência procura, como digo, sempre a verdade e omitindo muitas vezes, desmentindo outros postulados que se julgavam ser verdade até aquela data. Essa é que é a definição de ciência. Mas
os politiqueiros mantêm os cientistas mileuristas a receberem uma côdea no final do mês, 1.000 euros, 1.200 euros, em organismos estatais, paraestatais, subsidiados pelo Estado, para que eles digam exatamente aquilo que os políticos querem que eles digam, para legitimarem as suas opções políticas. Mas da mesma forma que o povo já percebeu isso, que este não será com certeza o junho mais quente de sempre, também vai perceber que todas as patranhas que nos injetam nos vários canais de televisão, quando elas são no mesmo sentido, todas essas patranhas são tendencialmente falsas. Voltando ao tema, meus caros, eu posso ter sido o pioneiro há 2 ou 3 dias a levantar esta questão, mas será que isto que nos aconteceu da demissão de António Costa foi mesmo uma coincidência ou será que foi um arranjinho maquiavélico muito bem urdido? E, meus caros, quanto mais tempo passa, mais eu me convenço desta segunda hipótese. Isto foi tudo cozinhado com Vítor Orbán, por exemplo, de quem Costa dizia o pior possível, e foi tudo sendo cozinhado com vários outros intervenientes no teatro europeu, de maneira que António Costa conseguiu realmente os seus objetivos, saltar fora do governo de Portugal para poder ser o presidente do Conselho Europeu. Como conseguiu realmente. Parabéns a Costa, mas Costa, de mim não fazes parvo.